Olá, vamos dar continuidade à leitura meditativa contemplativa da Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita, como ele é, como ele foi escrito, como ele foi organizado e compilado através de sucessão discipular autorizada. Então, estamos hoje no verso 10, estamos estudando Karma Yoga. E o que seria Karma Yoga? Karma Yoga é quando você entrega suas ações para Deus, em consciência de Deus, para que Deus possa purificar as suas atividades. Então, quando você executa um trabalho, em consciência de Deus, e você entrega esse trabalho para Deus, sem esperar nada em retorno, você já está purificando, já está fazendo um movimento de purificação dessa parte das atividades materiais, onde você, como alma, em um corpo material, você vai executar suas atividades e você vai ter essa consciência que tudo o que você faz não é você quem faz, e sim Deus é quem faz. E como é que Deus é que executa essas atividades? Porque nós somos uma alma criada por Deus e essa alma que somos nós devemos recobrar a memória aqui e agora, neste corpo material, que estamos aqui para servir a Deus em amor e devoção. E quando a gente serve a Deus com essa consciência de amor, de devoção, quando a gente agradece as atividades que Deus nos dá para que a gente possa se desenvolver dentro desse processo da evolução, e a gente utiliza a inteligência que Deus nos deu para que a gente possa oferecer até mesmo a nossa inteligência para Deus, numa simples leitura de um livro sagrado, da Bhagavad Gita e de outros livros sagrados, que levem à compreensão de Deus. Então, o que a gente lê que não leva à compreensão de Deus, não passa de ilusão, porque você vai estar se enganando e rodando em círculos e procurando preencher um vazio que nunca é preenchido. Por quê? Porque o Karma Yoga, Karma significa atividades, ações fruitivas. Yoga, então como é que eu vou yoga com Deus, me unir com Deus? Através do oferecimento das minhas ações em Karma Yoga. Então o verso 10 ele vai explicar aqui como foi que começou todo esse oferecimento, toda essa parte de executar sacrifícios para Deus, que na filosofia védica também tem o nome de Vishnu ou Krishna. Om Agyana Timiranda Sya Agyana Janasa Lakaya Sakshu Militai Enatasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu ofereço minhas humildes reverências e agradeço por essa oportunidade de estar tendo essa chance de recobrar minha memória através das escrituras sagradas védicas, da filosofia védica, do Bhagavad Gita como ele é. Karma Yoga, capítulo 3, verso 10. No início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses, que deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu, ou Deus, e abençoou-os, dizendo: sede felizes com esse sacrifício, chamado de Ajna, porque sua execução otorgar-vos-á tudo o que é desejável para viverdes com felicidade e alcançardes a libertação. Então, aqui, a criação material do Senhor das criaturas, que é Deus ou Vishnu, que mantém toda a energia material na tradição e filosofia védica, ele deu essa oportunidade para que nós, almas condicionadas, pudéssemos voltar ao lar, voltar ao Supremo. E qual é a chave que Jesus diz assim: bate na porta e a porta se abre? Então, qual é essa chave que vai abrir essa porta? Quando você executar seus sacrifícios, suas austeridades, quando você oferecer sua inteligência, quando você tiver essa consciência que você não faz nada, que quem executa tudo é Deus. Onde é que Deus está localizado? No meu coração, como Paramatma, grande alma na pequena alma. Então, nesse processo aqui,
Todas as entidades vivas dentro da criação material estão condicionadas à natureza material porque se esqueceram da relação entre elas e Deus, entre elas e Krishna, entre elas o Vishnu, a suprema personalidade de Deus, que mantém, Deus tem tudo muito bem organizado. Então, o setor da criação chama-se Brahman, que cria, o arquiteto, né? Assim, é o criador, o pai criador. Então, ele na filosofia védica era chamado de Brahman. E quem mantém toda essa energia material do planeta Terra? Especificamente, existe uma representação de um ser divino chamado de Vishnu, que mantém toda a energia material. Então, é a Vishnu que devemos oferecer, ou simplesmente a Deus, se você acha complicado. Agora apareceu mais outro nome aqui dentro da filosofia védica, da Bhagavad Gita. Não, tudo é Deus. Deus, ele pode se expandir naquilo que ele quiser, ele pode ter os nomes que ele quiser, porque Deus pode tudo. Quem é limitado nessa história somos nós, almas condicionadas. Por isso que a filosofia védica, ela traz esse entendimento através do Bhagavad Gita, dessa relação eterna. O Senhor diz que o propósito da filosofia védica é compreender Deus. O propósito de todas as escrituras sagradas é levar você ao conhecimento de Deus. Sem isso é ilusão. Afora disto é ilusão. Então, o Senhor portanto, o Senhor das entidades vivas. É a suprema personalidade de Deus, Krishna, ou o mantenedor de toda a energia material chamado de Vishnu. Então, nesse processo aqui, nós devemos entender que tudo foi criado por Deus. Deus enviou gerações e gerações de homens, que todos deveriam executar sacrifícios, todos deveriam ser felizes trabalhando para Deus com essa consciência de Deus. Mas o que é que acontece nos dias de hoje? Ninguém tem essa consciência. Ninguém, muito pouco, se lembra de Deus. Então, nós vamos viver com a cabeça enterrada nas coisas materiais, e aí Deus dará. Né? Deus fica para lá. Né? Mas se você coloca Deus na sua vida, se você traz Deus para a sua vida, se você coloca Deus na sua praticidade da sua vida como aquele que é o ponto central das minhas atividades. Então, quando eu amanheço o dia, Deus, tu és o ponto central das minhas atividades materiais, que eu tenha a consciência de dizer a ti, falando contigo, conversando contigo, que tu és o que mantém todas as minhas energias materiais do dia de hoje. Tu és que me dás o alimento, tu és que me dás o carro, tu és que me dás o dinheiro para colocar gasolina no carro. Então, assim, são coisas que você pode trazer para o seu dia a dia dentro da matéria. Por quê? Porque a gente tem que entender que Deus é o Senhor de todas as criaturas vivas e de todos os mundos criados por Deus, porque não existe só a Terra. É ilusão achar que só existe o planeta Terra. O planeta Terra pertence a um sistema solar, um dos sistemas. E que Ele criou todas as belezas e que Ele protege a tudo e a todos. O Senhor criou este mundo material para capacitar nós, almas condicionadas, a aprender a executar sacrifícios para a satisfação de Deus, de modo que, enquanto estão no mundo material, possam viver confortavelmente e sem ansiedade. Então, confortavelmente e sem ansiedade não são todos que vivem aqui no mundo material. E mesmo aqueles que têm um certo tipo de conforto, muitas vezes eles se encontram vazios por dentro porque eles se esquecem de Deus. Este é o programa para todas as almas condicionadas, para que elas tenham a possibilidade de se voltar para Deus e de se tornarem conscientes de Deus e se tornarem divinas em todos os aspectos de suas vidas. Então, assim, recomendo as escrituras védicas para que a gente possa ter essa consciência de Deus e para que a gente possa buscar esses sacrifícios, se sacrificar para Deus. Como é que eu posso me sacrificar para Deus? Austeridades. Fazer tudo aquilo que é importante para a minha evolução espiritual e rejeitar tudo aquilo que não vai me levar a uma evolução espiritual. Nós estamos vivendo um ano de 2025 no planeta Terra, Gaia, e aqui pelas escrituras védicas é chamado de Era de Kali. Por que Kali? Kali é uma representação simbólica, que representa esta era atual que começou praticamente há mais de 500 anos atrás
e vai se estender por mais de 4.000 anos para frente. E as coisas têm a tendência a piorar muito mais, porque os seres humanos e as almas condicionadas, elas continuam mais e mais condicionadas e elas não têm essa vontade de se libertarem. Então essa era de Kali é a era da cabeça de ferro, é a era onde a gente não tem foco, onde a gente não tem atenção, onde a gente não tem educação, onde a gente não tem amorosidade, onde a gente não consegue estudar, a gente não consegue ler, a gente não consegue entender, porque é a cabeça de ferro. Então, nessa era de Kali, as pessoas elas não vão ter muita inteligência e elas não vão ter muito tempo para oferecer esse sacrifício. Então, qual é o sacrifício mais importante da era de Kali? O cantar dos santos nomes de Deus, o cantar do mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando a gente começa a cantar, a ouvir, passo a passo, a gente vai fazendo uma terapia conosco, uma terapia transcendental, que vai transcender tudo aquilo que nos amarra e nos impede de servir a Deus mais e melhor. Então, esse propósito da era de Kali é cantar o mantra Hare Krishna, fazer essa meditação em Deus e não meditação no vazio. Encerramos o verso 10, vamos para o verso 11, dando sequência. Os semideuses, estando contentes com os sacrifícios, também irão vos agradar, e assim, pela cooperação entre homens e semideuses, a prosperidade reinará para todos. O que são os semideuses? São seres que já atingiram um patamar maior do que ser humano. Semideus, nem é Deus e nem é humano. É um semideus. Ele tem as duas capacidades. Ou seja, eles já foram homens, eles já transcenderam toda essa limitação humana e eles não são Deus, mas são semideus. Por quê? Porque eles são os administradores que exercem poderes sobre os assuntos materiais. E quem deu esse poder a esses semideus? O próprio Deus, Krishna. Aí ele cita exemplo aqui no seu significado Srila Prabhupada. O fornecimento de ar, luz, água e de todas as outras bênçãos que ajudam na subsistência de todas as entidades vivas é confiado aos semideuses, que são inúmeros assistentes de Deus em diferentes partes do corpo da Suprema Personalidade de Deus. O contentamento e o descontentamento deles depende da execução de sacrifício pelo ser humano. Tem muita gente, tem muitas almas na Índia, muitas pessoas na Índia que adoram os semideuses. Semideus do sol, semideus da lua, semideus do dinheiro, semideus disso, daquilo, aquilo outro. Mas hoje mesmo eu estava lendo um verso do capítulo 17 que saiu assim aleatoriamente para mim e o próprio Krishna diz, né, que ele é objeto de adoração. Então, quando a gente adora semideus, quando a gente adora santos, quando a gente adora... O que são os santos, para a gente compreender mais aqui na nosso entendimento ocidental? Os santos já foram como nós, só que eles atingiram um patamar maior. Eles renunciaram a muita coisa, eles passaram para trabalhar para Deus, com consciência de Deus. Exemplos, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Agora, recentemente, foi embora deste planeta Divaldo Pereira Franco. Então, assim, são almas que estão no patamar maior da consciência generalizada. E aí essas almas, elas atingem um degrau maior nessa evolução, assim digamos, né? E aí nesse processo, dentro da filosofia védica, existe os semideuses que trabalham para Deus. Então existe o setor da criação, Brahma, existe o setor da manutenção, Vishnu, Senhor Vishnu, que estávamos falando agora sobre ele, que a gente deve fazer sacrifícios para Vishnu. Tudo que eu faço é para a satisfação de Deus e não para a minha satisfação. Então você tira o seu eu e você coloca Deus na sua vida. E aí nesse processo a gente vai entendendo que o melhor caminho, o melhor atalho divino transcendental que existe é você diretamente adorar o próprio Krishna. Por quê? Porque Krishna é o proprietário de tudo. Krishna foi quem criou todas as almas. Uma Madre Teresa de Calcutá é uma alma criada por quem? Por Deus. Então ela não é maior do que Deus. Um semideus do céu, Indra, que controla todas as chuvas. Tudo que vem do céu é o semideus Indra. Então Indra já foi um dia humano, ele hoje é um semideus. Mas quem criou essa alma que hoje é um semideus?
Deus. Então, se você for olhar com bastante clareza, com uma meditação básica em cima daquilo que você precisa entender acerca de você mesmo, você vai ver que não existe nada que não tenha o dedo de Deus. Então, esses sacrifícios a gente deve entregar para Deus, para que, por exemplo, ele diz aqui, os alimentos se santificam e comendo esse alimento santificado, purifica-se a própria existência, e com a purificação da existência, os tecidos mais refinados, responsáveis pela memória, se santificam, e quando a memória se santifica, pode-se pensar no caminho da libertação. E tudo isto combinado leva à consciência de Cristo, na grande necessidade da sociedade atual. Veja só de você oferecer o seu alimento a Deus, você, com esse alimento santificado, você pode purificar os tecidos da sua memória, e sua memória, ela pode ir se transformando pouco a pouco. Por quê? Porque ninguém tem uma memória boa nos dias de hoje. As pessoas estão perdidas nos dias de hoje. Estão desfocadas, não que eu não esteja. Quando eu falo as pessoas, eu me incluo também, porque eu estou no meio do planeta Terra. Eu pertenço nesse momento a um corpo material, que é a qualificação do planeta Terra, porque em outros planetas são outros tipos de corpos. Então, quando eu purifico a minha existência, eu purifico minha memória, eu vou buscando mais o caminho da libertação. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque nem é todo mundo que quer saber. As pessoas, se você for falar disso, as pessoas vão achar que você é fanático, que você está limitado. Pelo contrário, pessoas limitadas são pessoas que não entendem sobre Deus. Pessoas limitadas são pessoas que não procuram entender sobre Deus. Pessoas limitadas são pessoas que não sabem nem quem elas são. É o contrário. As leis da matéria são totalmente diferentes da lei do Espírito, precede a matéria. Então, nesse processo, a gente deve entender que a gente deve limpar a nossa memória para que a gente purifique a nossa consciência, para que a gente se volte para Deus. Verso 12. Cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização de sacrifícios, suprirão todas as vossas necessidades. Mas aquele que desfruta dessas dádivas, sem oferecê-las aos semideuses, como reconhecimento, é certamente um ladrão. Por que Krishna diz isso aqui no verso 12? Porque a gente tem que agradecer por tudo. E quando a gente recebe algo e que a gente não agradece, a gente é mesquinho, a gente é desatencioso, a gente é egoísta. Isso tudo faz parte do ego. Então, certamente a gente tem que oferecer tudo para Deus. E Deus oferece os semideuses para que os semideuses eles vão, dar, por exemplo, fazem uma promessa para um santo. Aí o santo vai e dá aquilo que você está precisando. Ah, santo tal me deu, consegui aquela promessa com o santo tal. E assim aconteceu. Mas o santo tal só fez você receber essa dádiva, e principalmente se for uma dádiva material, que as pessoas pedem muito, dádivas materiais, só foi concedida porque Deus permitiu. Então, não é melhor adorar diretamente a Deus do que semideuses, do que orixás, do que não tenho nada contra. Eu respeito todas as tradições, porque eu já fiz parte, já conheci algumas delas, e sei que é importante que cada um está no seu degrau de consciência. Recomenda-se o sacrifício aos semideuses para quem não pode entender o que é a personalidade de Deus. Ponto. Ah, eu não entendo o que é Deus, então eu vou adorar um santo, vou adorar um orixá, eu vou adorar... Só que a fonte disso tudo chama-se Krishna, a suprema personalidade de Deus, né? Então, esse processo de você oferecer as coisas para Deus no modo da bondade é a melhor forma de você se tornar um excelente adorador a Deus, porque você está adorando a fonte inesgotável que tem poder sobre tudo, né? E aqui Srila Prabhupada ele diz: devemos saber, porém, que todas as necessidades da vida da sociedade humana requer que a sociedade humana precisa são supridas pelos semideuses, os agentes do Senhor. Então, ele disse aqui, as bênçãos que ajudam na subsistência de todas as entidades vivas são confiadas aos semideuses que trabalham para Deus, fornecendo ar, luz, água, chuva, para poder a colheita crescer. Então, tudo vem dessa administração divina. Então, ninguém pode fabricar algo. Por quê? Porque Deus fabricou tudo. A gente só usufrui.
Ninguém pode dizer eu sou o criador disso. Não, você é o co-criador junto da inteligência superior que é Deus. Então ele fala, tomemos exemplo todos os alimentos da sociedade humana. Entre esses alimentos estão incluídos os cereais, as frutas, os legumes, o leite, o açúcar, para as pessoas no modo da bondade. Então, pessoas que se alimentam desse tipo de alimento estão no modo da bondade. E também para os não vegetarianos, mas nenhum deles pode ser manufaturado pelo homem. Por exemplo, o calor, a luz, a água, que também são necessidades da vida, nenhum deles pode ser manufaturado pela sociedade humana. Então, nada existe sem o dedo de Deus. Nada existe sem a fonte primordial que é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Mesmo para os nossos empreendimentos de fabris, de fábrica, precisamos de muitas matérias-primas, como enxofre, mercúrio, manganês, tantos artigos essenciais. Tudo isso é fornecido pelos agentes do Senhor Deus, a fim de que façamos uso apropriado para nos mantermos em formas e saudáveis. Então, outro dia eu assisti uma reportagem aí dizendo que a China é proprietária de um tipo de mineral que é muito raro existir, que outros países não têm, e que por isso a China faz pressões sobre os outros países, porque senão ela não vai vender para esses países. Aí eu fiquei pensando, porque eu me lembrei desse ensinamento aqui, esse verso. Eu disse, meu Deus, como a gente se acha proprietário de manganês, de enxofre, como ele diz aqui, e de todas essas coisas, essas utilidades, esses artigos essenciais que foram criados pela Suprema Personalidade de Deus no programa da criação. Então ninguém é proprietário de nada. Isso é ilusão. A gente achar que temporariamente uma alma no corpo de um presidente de uma China vai dizer isso aqui é meu, esse país é meu, eu controlo essas pessoas. Aí daqui a pouco cai do cavalo, vem uma doença incurável, morre em 3 dias e a pessoa diz, coitado. Mas o que essa pessoa andou plantando para colher o que ela está colhendo na atualidade? Então a gente vê tantas divergências, tantas guerras, tantos interesses, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é aquilo. Nada é nosso. Porque se fosse nosso, a gente teria para o resto da vida. A gente não tem nem a nossa vida para o resto da vida, nem as coisas que me rodeiam. Nada. Então, isso a gente não pode esquecer. Se esquecemos o propósito da vida humana e meramente passamos a utilizar no gozo dos sentidos aquilo que recebemos dos agentes do Senhor, dos semideuses, e ficamos cada vez mais enredados nessa existência do material, que não é a finalidade da criação, certamente nos tornamos ladrões. Por quê? Porque a gente só rouba aquilo que é de Deus. A gente só se apossa daquilo que não é nosso. Porque se fosse nosso, era nosso para sempre. E nada é nosso eternamente. Nem a vida, nem a respiração, nem o que eu tenho nesse momento, nem minha conta bancária, nem meu trabalho, nem minha família, nada, absolutamente nada. É um choque de realidade quando você entende que tudo isso é uma ilusão. Que você entende que isso chama-se Yoga Maya. A yoga da ilusão de Deus para nos testar almas condicionadas aqui no planeta Terra. Então, temos que entender que nós somos desfrutadores temporários. E aquele que se apossa das coisas de Deus são chamados de ladrões. Uma sociedade de ladrões nunca pode ser feliz, porque ela não tem um objetivo na vida. É o que a gente vive atualmente. Numa sociedade de ladrões. Presidentes de países, guerras, violência, todo mundo querendo se apossar de todo mundo querendo controlar todo mundo, e a gente achando que está vivendo um mar de rosas, um paraíso terreno. Isso é ilusão. Então, vamos cantar Mahamantra, que é o sacrifício da Hera de Kali, para a gente oferecer a Deus, para que a gente possa limpar a nossa mente, para que a gente possa pensar melhor, sentir melhor e agir melhor. Porque se esquecemos o propósito da vida humana e pensamos que o propósito da vida humana é gozar das coisas materiais, aí a gente está fora da finalidade, que é a evolução da consciência. Jamais iremos evoluir nossa consciência apegados a várias coisas ao nosso redor. Olhe para a sua vida que você vai ver que você tem um monte de apego como eu tenho. Mas aos poucos a gente tem que ir, cantando Mahamantra Hare Krishna,
ouvindo sobre Deus, falando sobre Deus, estudando, compartilhando, focando em Deus, nunca esquecendo de Deus e oferecendo a vida a Deus para que a gente possa sair desse planetinha pequenininho azul dentro desse vasto universo o mais rápido possível e não retornar mais aqui, nessa roda gigante, que roda e gira, gira, gira e a gente continua a mesma coisa. Mas a gente está ouvindo Bhagavad Gita, Krishna é misericordioso, está nos dando essa misericórdia de bater nessa porta e a porta se abrir para outras possibilidades transcendentais e não materiais. Gratidão.